Você tem ideia do que realmente passa na cabeça de uma mulher quando ela decide se entregar a um homem? Não tem nada a ver com aquele papo bonito que você manda no WhatsApp. Nada a ver com flores, elogios ou promessas vazias. A verdade é brutal e poucos homens têm coragem de encarar. Existem apenas 2 gatilhos psicológicos que fazem uma mulher se apaixonar de verdade. E se você não aciona esses 2, ela pode até gostar de você, mas nunca vai se entregar completamente. Fique comigo pelos próximos minutos, porque o que você está prestes a descobrir vai mudar para sempre a forma como você entende as mulheres. Se você já se sentiu confuso, manipulado ou rejeitado sem entender o porquê, este vídeo é para você. A verdade sobre atração feminina não é bonita, mas é necessária. Perceba isso com atenção total. A maioria dos homens passa a vida inteira tentando conquistar mulheres com lógica. Eles acreditam que se forem educados, estáveis, bem-sucedidos, ela vai se apaixonar naturalmente. Mas a realidade é outra. Completamente diferente. A atração feminina não é lógica, é emocional, é visceral, é instintiva, e ela é ativada por gatilhos invisíveis que a sociedade nunca te ensinou a identificar. Você já viu aquele cara que tem tudo no papel? Emprego bom, carro, apartamento, educação. Ele trata a mulher bem, é atencioso, sempre disponível. E mesmo assim, ela perde o interesse. Desvia o olhar. Começa a ficar distante. E você sabe o que acontece depois? Ela conhece um cara sem nada disso. Um cara que mal tem estabilidade. Mas tem atitude, tem presença. Tem algo que mexe com ela de uma forma que ela não consegue explicar. E ela se entrega para ele. Totalmente. Sem pensar 2 vezes. Isso não é loucura. Isso é biologia. Isso é psicologia feminina funcionando no nível mais primitivo. O que ela sente vale infinitamente mais do que o currículo do cara. E o que você transmite, mesmo sem abrir a boca, define se ela vai te ver como homem ou como amigo. Como desejo ou como opção. Como prioridade ou como backup emocional. Agora observe com clareza. O erro mais comum entre homens é achar que parecer bonito ou mostrar valor financeiro é suficiente. Eles acham que conquista é sobre impressionar, sobre provar que são dignos. Mas o que ela realmente quer sentir é intensidade. Ela quer um homem que entra num ambiente e não precisa provar absolutamente nada, porque a presença dele já carrega autoridade natural, confiança inabalável, clareza de propósito. Esse homem não está ali para agradar. Ele está ali porque escolheu estar. E isso muda tudo. Mulheres são atraídas por homens que elas não conseguem controlar emocionalmente. Deixa isso entrar na sua mente agora. Um homem que oscila entre mistério e direção, que não está desesperado por aprovação, que não muda seu comportamento dependendo da reação dela. Isso ativa algo primal, instintivo e quase irracional dentro delas. É como se algo antigo fosse despertado, algo que ela nem sabe explicar, mas que ela sente no corpo, na respiração, no olhar. Se você está tentando convencê-la de que é um bom partido, você já perdeu o jogo antes de começar. O homem que entende essa dinâmica não tenta convencer ninguém. Ele simplesmente se posiciona. Ele não persegue validação. Ele oferece uma experiência. E quando isso acontece, ela sente. Quando ela sente, ela começa a imaginar. E quando ela imagina, a paixão já começou a crescer silenciosamente dentro dela. Esse é o maior segredo que ninguém te contou até hoje. Ela não se apaixona por você. Ela se apaixona pela sensação que você desperta dentro dela, pela forma como você a faz se sentir desejada, mas não necessitada. Segura, mas não controlada. Excitada, mas não exposta. Desafiada, mas não desrespeitada. Isso é o que a vicia. Você é apenas o veículo. O sentimento é o vício. A emoção é a droga. A maioria dos homens tenta impressionar com palavras elaboradas, com discursos prontos, com frases de efeito copiadas da internet. Mas o que ela realmente lembra é do arrepio na pele quando você passou a mão no braço dela, do olhar que paralisa o tempo.
da firmeza na voz quando você disse não. Emoção é memória. E quando você consegue fazer ela se sentir viva, presente, intensamente conectada ao momento, você entra na cabeça dela como um vírus impossível de remover. Homens que dominam isso não fazem discurso. Eles sabem calar no momento certo. Sabem quando tocar e quando se afastar estrategicamente. Sabem como criar tensão emocional sem explicar o que estão fazendo. E é essa tensão sutil que transforma um encontro casual em uma obsessão silenciosa. Em algo que ela não consegue tirar da cabeça. Em algo que a faz pensar em você às 3 da manhã. Sozinha. Sem entender o porquê. Agora escuta isso com atenção máxima. Mulher não quer conforto o tempo todo. Ela não quer previsibilidade. Ela quer montanha-russa emocional. Quer intensidade emocional controlada. Quer se perder um pouco sem saber se está no controle ou não. Esse jogo sutil entre segurança e imprevisibilidade é o que faz ela pensar em você mesmo quando não está com você. Mesmo quando está sozinha. Mesmo quando deveria estar focada em outra coisa. Se ela se sente ignorada demais, você perde. Se ela se sente entediada, você perde. Mas se ela se sente viva, com frio na barriga, confusa e ao mesmo tempo protegida, ela volta. Sempre volta. Porque a emoção foi mais forte que qualquer lógica. Porque o que você fez ela sentir não pode ser racionalizado. Não pode ser controlado. E ela precisa sentir de novo. O que você vai descobrir agora nos próximos blocos muda sua forma de entender as mulheres para sempre. Se você já sentiu que não entende os sinais delas, você não está sozinho. A maioria dos homens nunca aprendeu a ler o comportamento feminino real. Mas isso termina hoje. A partir de agora, você vai provocar reações. Não pedir atenção. Você vai criar desejo. Não implorar por afeto. Prepare sua mente. Isso vai virar seu jogo completamente ao avesso. Se o primeiro gatilho que faz uma mulher se apaixonar é emocional, o segundo é estratégico. E pouquíssimos homens entendem essa diferença. A mulher se apaixona por aquilo que você representa no longo prazo. Um homem pode ser desejável hoje. Pode fazer ela rir. Pode criar atração física intensa. Mas se ele não projeta direção, ela não se entrega de verdade. Ela precisa acreditar no futuro com você. Precisa sentir que você está indo para algum lugar. Que você tem missão. Propósito. Clareza. Mulher observa tudo. Mesmo que inconscientemente. Mesmo sem perceber que está fazendo isso. Como você fala sobre seus objetivos. Como você lida com frustração. Como você se posiciona diante do caos. Se você representa estabilidade emocional, ambição genuína e visão de longo prazo, ela começa a enxergar algo além do presente. Ela começa a imaginar um futuro. E quando uma mulher imagina futuro com você, a atração se transforma em algo muito mais profundo. Em algo que ela não consegue simplesmente desligar. Não se engane com o que você vê na superfície. Ela pode sair com o cara engraçado. Pode rir com o cara que faz piada. Mas vai se apaixonar pelo homem que transmite controle, clareza e liderança silenciosa. Porque no fundo ela quer ter certeza de que se o mundo desabar você ainda estará de pé. Guiando, decidindo, protegendo. Não com palavras, com ações, com presença, com força interior. Sabe aquela frase famosa que diz que mulher ama com os ouvidos? Esquece. Isso é ilusão romântica vendida por quem não entende psicologia feminina. Mulher ama com o que ela projeta na cabeça dela quando está perto de você. Se você parece perdido, sem plano, sem missão clara, ela sente que está entrando num barco sem direção. E ninguém se apaixona por incerteza. Ninguém se entrega para alguém que não sabe onde está indo. Isso é biologia evolutiva. Isso é seleção natural funcionando no nível mais profundo. Por outro lado, quando você mostra que sabe aonde vai, mesmo sem dizer uma palavra, o respeito nasce naturalmente. E com respeito vem atração. Com atração e direção, vem o vínculo. É aí que ela começa a pensar em futuro com você. É aí que ela para de te testar.
Para de criar obstáculos. Porque ela sente que você é sólido, que você é real, que você não é só mais um homem confuso tentando parecer confiante. Como Marco Aurélio dizia nos seus escritos estoicos, a felicidade da tua vida depende da qualidade dos teus pensamentos. E isso se aplica perfeitamente aqui. Se você não tem clareza interna, você não pode projetar segurança externa. Se você não tem missão, você não pode liderar. Se você não tem autodomínio, você não pode inspirar desejo duradouro. As mulheres sentem isso. Elas têm um radar emocional extremamente refinado. E quando esse radar detecta fraqueza interna, a atração morre silenciosamente. Agora observe este padrão destrutivo que a maioria dos homens cai. No centro da conquista, muitos homens até acertam no começo. Eles mostram atitude, criam tensão emocional, fazem ela sentir aquele frio na barriga. Mas depois que conquistam, eles relaxam completamente. Começam a tratar a mulher como um troféu já ganho, como algo que não precisa mais de manutenção. E é aí que o desejo morre silenciosamente. No início, o cara é presença pura. É silêncio que incomoda. É postura que impõe naturalmente. Depois vira carência disfarçada. Vira rotina previsível. Vira dependência emocional mascarada de amor. A mulher que antes sentia frio na barriga agora sente tédio. E quando o tédio entra pela porta da frente, a atração sai pela porta dos fundos. Sem aviso, sem explicação, sem chance de reverter. Esse erro tem um nome técnico: acomodação emocional. O homem para de crescer, para de se desafiar, para de se posicionar com clareza. Ele vira refém da aprovação dela. E o que antes era intensidade, vira dependência sufocante. O que era liderança natural vira submissão emocional disfarçada de cuidado. E isso mata a atração mais rápido do que qualquer traição física. Mulher pode até gostar de estabilidade, pode até valorizar consistência, mas ela precisa continuar admirando você. Se você não cresce, ela sente que estagnou junto. E ninguém se apaixona pelo que está parado, pelo que é previsível, pelo que perdeu o brilho nos olhos. A paixão precisa de movimento constante, de mistério renovado, de energia masculina em evolução. O cara que continua sendo interessante é o que continua sendo raro, que nunca perde a identidade por causa de um relacionamento, que continua evoluindo, provocando, liderando sua própria vida. Esse cara não perde o encanto com o tempo. Ele se torna viciante, porque ela nunca sabe completamente o que esperar. Porque ele continua sendo um desafio, porque ele continua crescendo. E uma mulher que vê um homem crescendo quer crescer junto. Agora preste atenção neste insight psicológico profundo. Isso é o que elas nunca admitem abertamente, mas sempre fazem inconscientemente. Mulheres testam, constantemente. Não porque são más, mas porque precisam ter certeza de que você é sólido, que você não vai quebrar, que você não vai desmoronar emocionalmente diante da primeira tempestade. Esses testes vêm de várias formas: drama desnecessário, contradições verbais, provocações emocionais. E a maioria dos homens falha miseravelmente nesses testes porque reage emocionalmente, porque tenta justificar, porque perde a compostura. O homem que entende o jogo permanece imperturbável. Ele não se abala, não se justifica desesperadamente, não entra no drama. Ele simplesmente mantém sua posição, com calma, com firmeza, com clareza inabalável. E quando ela percebe que não consegue desestabilizar você, algo muda. O respeito aumenta. A atração se intensifica, porque ela finalmente encontrou um homem que não pode controlar. E isso é irresistível para a psicologia feminina. Se sua mente desviou agora, volte comigo. Isso é extremamente importante para sua compreensão total. O que estou revelando aqui não é manipulação. É entendimento profundo de dinâmica relacional. É verdade psicológica que funciona independentemente da sua opinião sobre ela. Você pode negar, pode resistir, mas a natureza humana não muda porque você discorda dela. E quanto mais rápido você aceitar essas verdades,
mais rápido você vai parar de sofrer em relacionamentos. Aqui está a parte prática que transforma conhecimento em poder real. Você não precisa fingir ser outro homem. Você não precisa criar uma persona falsa. Você precisa amplificar o que já existe em você, mas com clareza absoluta e direção inabalável. O segredo está em fazer isso de forma autêntica, sem teatralidade barata, sem jogo sujo, que vai explodir na sua cara depois. Comece entendendo que presença vale infinitamente mais que palavras bonitas. Quando você está com ela, esteja de verdade, completamente presente. Olhe nos olhos com intensidade. Fale menos. Ouça mais. Use o silêncio como ferramenta de poder, não como vazio desconfortável. Isso gera uma tensão invisível que ela sente no corpo, e ela pensa: esse cara é diferente. Ele não está tentando me impressionar. Ele simplesmente é. Depois aprenda a liderar sutilmente. Isso não é mandar, não é controlar, é ter iniciativa natural. Escolher o lugar do encontro, definir o horário, conduzir o ritmo da conversa. Isso mostra que você tem estrutura interna sólida. Homens que lideram com leveza criam desejo profundo, porque ela sente que pode confiar, que pode se entregar, que alguém está no controle enquanto ela relaxa na feminilidade dela. Evite se explicar demais. Não justifique cada decisão sua. Não conte seu plano detalhado para os próximos 5 anos na primeira conversa. Mistério é parte fundamental do jogo psicológico. Dê informações aos poucos. Surpreenda estrategicamente. Desestabilize levemente. Seja aquele homem que ela ainda está tentando decifrar completamente, mesmo depois de semanas, mesmo depois de meses, porque quando ela acha que te entendeu totalmente, o interesse começa a diminuir. E, acima de tudo, não seja previsível como os outros 90% dos homens. Mantenha sua rotina própria, seus compromissos pessoais, seus momentos de silêncio e introspecção. Mostre que sua vida é prioridade absoluta e que ela entra como parte valiosa disso, não como centro gravitacional do seu universo. Isso não é desinteresse. Isso é respeito profundo por si mesmo. E uma mulher sente quando um homem se respeita. E quando ela sente isso, ela o respeita também. A partir de hoje, quando uma mulher fizer algo para te testar emocionalmente, você vai reagir de forma completamente diferente. Você não vai entrar no drama. Não vai justificar desesperadamente. Você vai simplesmente manter sua posição, com calma estoica, com firmeza inabalável. E você vai observar como a dinâmica muda instantaneamente, como o respeito dela por você aumenta, como a atração se intensifica naturalmente. Todo homem tem dentro de si o potencial absoluto para acionar esses 2 gatilhos psicológicos. Mas poucos têm coragem de se manter firmes, consistentes e com identidade própria, mesmo depois que conquistam. E é exatamente por isso que tantos homens perdem a mulher logo depois que acham que a ganharam. Porque eles relaxam, porque eles mudam, porque eles se acomodam emocionalmente. A paixão não nasce do conforto previsível. Ela nasce da tensão constante entre o que ela sente agora e o que ela projeta sobre você no futuro. Você é esse contraste poderoso? Ou virou só mais um cara que ela consegue prever nos mínimos detalhes? Você ainda é um desafio ou se tornou um livro aberto que ela já leu completamente? Como Sêneca, o grande filósofo estoico, escreveu há mais de 2000 anos. Não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas são difíceis. E isso se aplica perfeitamente à sua jornada masculina. Não é difícil ativar a atração feminina profunda. Você apenas precisa ousar ser o homem que a maioria não tem coragem de ser. O homem que mantém sua identidade, que lidera sua vida, que não se curva emocionalmente. Se você entendeu tudo isso, então agora é a hora sagrada de agir concretamente. Comece observando sua presença quando está com mulheres. Observe sua postura corporal. Observe se você está buscando validação com os olhos. Observe se você fala demais para preencher silêncios desconfortáveis. Observe sua direção de vida. Você tem missão clara ou está apenas existindo sem propósito definido?
Faça pequenas mudanças estratégicas que provocam grandes emoções nelas. Seja lembrado pelo impacto que você causa, não pelo esforço desesperado que você faz. Seja o homem que ela pensa quando está sozinha, o homem que ela não consegue decifrar completamente, o homem que a faz sentir viva de uma forma que nenhum outro consegue. Lembre-se sempre, você não está aqui para agradar, você está aqui para liderar, você não está aqui para convencer, você está aqui para oferecer uma experiência. Você não está aqui para pedir permissão. Você está aqui para tomar decisões. E quando você incorpora isso profundamente, quando isso se torna parte da sua essência masculina, a atração feminina se torna natural, automática, inevitável. A verdade brutal que poucos homens aceitam é esta: mulheres não querem igualdade emocional em relacionamentos. Elas querem polaridade. Querem um homem que seja masculino enquanto elas são femininas. Querem alguém que lidere enquanto elas seguem. Isso não é opressão. Isso é natureza. Isso é o que funciona no nível mais profundo da atração humana. E quanto mais rápido você aceitar isso, mais rápido você vai parar de lutar contra a corrente. Você agora tem o mapa completo. Você tem o conhecimento que a maioria dos homens nunca terá. Você sabe os 2 únicos gatilhos que fazem uma mulher se apaixonar de verdade. Emoção intensa no presente. Direção sólida para o futuro. Simples assim. Brutal assim. Verdadeiro assim. A única pergunta que resta é: você vai ter coragem de aplicar? Vai ter disciplina para manter? Vai ter força interior para não se acomodar depois que conquistar? Porque conhecimento sem ação é ilusão de mudança. E você não está aqui para ilusões. Você está aqui para transformação real. Se este vídeo abriu sua mente, se estas verdades ressoaram profundamente dentro de você, escreva nos comentários apenas 2 palavras: eu despertei. Assim, fortalecemos a irmandade dos homens conscientes. Assim criamos uma comunidade de homens que entendem a verdade sobre psicologia feminina e usam esse conhecimento com responsabilidade. Feche os olhos por um momento agora. Respire fundo 3 vezes. Perceba o homem que você está se tornando neste exato momento. Sinta a força crescendo dentro de você. E lembre-se desta verdade eterna: o mundo nunca respeita quem não se respeita primeiro. Domine-se completamente. Lidere sua vida com clareza absoluta. E você dominará tudo ao redor naturalmente. E agora clique no próximo vídeo que está aparecendo na sua tela. Ele vai levar sua mente a um novo nível de clareza sobre o comportamento feminino. Vai te mostrar os sinais ocultos que elas enviam quando estão realmente interessadas, porque sua jornada de despertar masculino está apenas começando. E cada vídeo é um degrau a mais nessa escada de compreensão total. O poder está em suas mãos agora. Use com sabedoria. Use com responsabilidade. Use com a força de um homem que finalmente entendeu o jogo.